Oi, meu povo, como vocês estão? Hoje vamos começar mais um study vlog. Vou mostrar pra vocês como é minha rotina de estudos. Hoje é um dia que eu faço simulado, aliás, hoje é dia 18 de março, segunda-feira. Agora são 11h18, eu acabei de terminar o simulado e eu tô um pouco chateada com o resultado dele, porque, assim, eu não esperei, eu achei que eu ia mal, mas não tão mal assim nesse nível. É um simulado bem mais conteudista, é um simulado que pega, sabe, aquela assuntinho bem específico da matéria, então eu tenho um pouco de dificuldade e por isso que eu queria investir muito mais nisso esse ano, pegar questões muito mais difíceis, principalmente em biologia e química, que são matérias que eu tinha facilidade até começar a ver questões mais conteudistas. Então eu falei, não, preciso pegar esse conteúdo a fundo. Aí eu tô fazendo simulados cada vez mais difíceis para realmente aumentar o meu nível aí de acertos. Então, é difícil pegar aquele simulado e você ir mal, é muito difícil você lidar com isso, porque é chato você estar ali estudando diariamente e você vê que você não foi bem no simulado que você sabia que você estava se dedicando ao máximo. Mas, tirando isso, agora na parte da tarde eu preciso corrigir esse simulado e fazer um estudo mais ali por questões, que vocês sabem que a minha correção normalmente é feita, eu corrijo um pouco de questões, né, do simulado, e faço mais um tanto e vou corrigindo conforme for acontecendo, porque assim funciona muito melhor para mim, dado que eu não fico só fazendo uma coisa, aí faz um estudo muito mais produtivo e funcional. Em relação a isso, tanto o simulado como a vida realmente do vestibular, eu queria muito falar para vocês como lidar com as reprovações e os resultados ruins que vem, né, do simulado ou realmente de um resultado final, como você não passar e ser reprovado mais um ano ou sua primeira reprovação. Eu vou falar aqui para vocês 3 coisas que ajudaram eu a lidar com a reprovação. Para quem não sabe, eu tô no meu 3º ano de cursinho, então eu já tive que lidar com o meu 3º ano reprovada, meu 1º ano de cursinho estudando reprovada e meu 2º ano reprovada. Então eu já tive que lidar com 3 reprovações e para mim cada reprovação foi um processo, cada reprovação eu aprendi algo novo com ela. É totalmente normal a gente ficar triste, porque querendo ou não a gente se esforçou um ano inteiro para ser reprovado no final, a gente vai ficar triste, frustrado e muito provavelmente bravo, principalmente quando você vê que você se esforçou tanto para alguma coisa e aquela coisa não veio, aquele resultado não chegou. Então sim, você vai ficar triste, sim, você vai ficar bravo. Porque isso faz parte do processo, a reprovação realmente traz esses sentimentos e a gente tem que aceitar eles o quanto antes. Ou seja, se você está se sentindo muito desmotivado, você senta para estudar e não está funcionando, você senta e você sente raiva de estar ali, você não quer estar ali, eu indico você tirar um tempo para você cuidar de você, cuidar da sua mentalidade, retornar ao seu processo de motivação, ou seja, sabe, você declarar motivos para você continuar estudando, buscar às vezes ajuda psicológica pode ajudar bastante. Porque querendo ou não, um profissional vai te ajudar a guiar e você a se descobrir também, será que você realmente quer ficar mais um ano estudando? Você colocar no papel faz toda a diferença, todos esses sentimentos. Então, uma indicação que eu dou pra vocês é aceite seus sentimentos, dê tempo pra você se recuperar da reprovação, porque sim, ela leva tempo. Na minha primeira reprovação, eu não aceitei ela, fiquei lutando contra ela, assim, fiquei chateada, né, durante um ano inteiro. Cheguei no final da prova, ainda do outro ano, e ainda eu tava chateada por eu não ter passado no último ano, no caso. Então, realmente, lidar com a reprovação não é fácil, é algo que a gente leva tempo. Mas a gente tem que colocar mais a nossa motivação ali para lidar com a reprovação. Ou seja, uma coisa que eu fiz e recomendo vocês fazerem é você escrever os motivos de você continuar estudando. Por que você quer continuar estudando? Por que você tem que continuar estudando? Às vezes é uma obrigação, não é nenhuma escolha. Mas sabe, colocar no papel ou fazer um vision board, colocar todas as fotos, coisas que aquele estudo vai te trazer, pode ser uma coisa muito boa, porque você vai visualizar e vai entender que você precisa continuar estudando independente do seu resultado, independente da sua reprovação, porque depende, basicamente, para você estar aonde você quer, você precisa passar por todo esse processo. E sim, a reprovação faz parte da vida do vestibulando. Não ache que, nossa, você foi reprovado porque você é ruim, você não tem capacidade. Não é isso, é porque realmente as provas vêm cada dia ficando mais difíceis, cada vez mais conteudistas, mais detalhistas, mais rodapé de livro, e é
o processo. Realmente, com o tempo, ela vai ficando mais complicada e as notas realmente vão subir mais e você vai ter que se dedicar mais naturalmente. Quem fez o Enem há 10 anos atrás é totalmente diferente do Enem de hoje, porque sim, a prova evoluiu, a prova ficou mais difícil, a concorrência ficou mais complicada, porque querendo ou não, 10 anos atrás, ter acesso ao que a gente tem hoje é diferente. Hoje em dia a gente tem muitas técnicas em mão, a gente não apenas senta e estuda. Tipo, 10 anos atrás, se você falasse para uma pessoa, você tem que estudar para o Enem. A pessoa ia sentar, estudar, fazer algumas questões ou outra, mas não tinha tanta estratégia, não tinha técnica, não tinha o porquê você faz aquilo. Hoje em dia não, hoje em dia seus concorrentes têm técnicas, e não só seus concorrentes, mas aposto que você... Todo mundo tem um jeito de fazer a prova, aprendeu a melhor forma, vê técnicas de memorização. Então sim, vai começar a ficar cada vez mais difícil o vestibular. Então sim, a reprovação vai ser uma coisa normal e faz parte da vida de todo vestibulando. Normalmente quem passa direto do ensino médio é assim, uma minoria. Normalmente as pessoas realmente levam mais tempo, porque querendo ou não, cada dia mais a concorrência aumenta. Então imagina uma pessoa que acabou de sair do ensino médio concorrendo para uma vaga com uma pessoa que já está há 4, 5 anos estudando. Querendo ou não, a pessoa que está há 4, 5 anos estudando tem muita mais experiência do que aquela pessoa que acabou de sair do ensino médio. Então sim, a reprovação vai acontecer. Então é importantíssimo a gente aceitar ela, a gente falar sim, eu fui reprovado, mas isso não vai me paralisar, porque isso é parte do meu processo, isso faz parte da etapa da minha vida, que é fazer o vestibular. E como eu disse pra vocês, se você tiver com dificuldade em lidar com isso, se você tá se questionando, às vezes procurar ajuda psicológica pode ajudar muito, porque você vai se reencontrar, você vai se descobrir, será que você realmente quer aquilo? Será que você não tá aberto a outras possibilidades? Então eu recomendo bastante, se você estiver tendo uma dificuldade, se você não tá conseguindo realmente avançar pós-reprovação, procure ajuda, não fique sozinho nessa, ou pode ser também não só a ajuda de um profissional, mas falar para alguém às vezes pode ajudar, um amigo, um colega, alguém que você tenha uma proximidade para se abrir, né, nesse nível. Então realmente não fique sozinho nessa, a reprovação não faz parte só da sua vida, todo mundo passa pela reprovação, e então viva esse sentimento, tire o tempo que for necessário para se recuperar dele, porque vai fazer diferença nos seus estudos também, porque querendo ou não, imagina, você sentar com raiva vai te deixar mais com raiva de estar estudando, então realmente tire o tempo para você voltar com toda a motivação ali, para voltar full gás e colocar tudo em prática. Agora chegou a hora de fazer o almoço, então eu vou lá correr fazer o almoço, já tá quase meio caminho andado, então é mais esquentar e preparar uma coisinha ou outra, tipo a salada, então não vai ser muito trabalhoso e é mais rápido. Pós-almoço, eu normalmente tiro 2 horas de descanso quando é simulado e 1 hora e meia quando é dia normal. Então eu preciso descansar, eu preciso realmente espairecer a mente, sabe? Esquecer um pouco do simulado para mim descansar e depois eu volto e começo meus estudos. Então, até daqui a pouco. Oiê, gente! Agora já são quase 3 horas e eu não tinha voltado. Já são 3 horas. 3:03 para ser mais exata. E agora eu vou voltar aos meus estudos. Eu estava realmente descansando. Eu fui voltar a estudar, só comecei a conversar com uma seguidora no Instagram e eu me empolguei na conversa, estava muito legal e acabei perdendo o horário. Aí estão agora 3:03. Então a gente tá um pouquinho atrasada ali no horário, um pouquinho, coisa de leve. Mas como é um estudo pós-simulado, então a gente pode ali dar uma trela pra mim, né? Mas, então agora a ideia agora realmente é corrigir o simulado. Então essa correção é uma correção mais demorada. Então não sei, será que eu vou corrigir simulado mesmo? Ou será que eu faço mais questões? Deixa eu ver como tá meu resto do meu hospital. O pronto-socorro temos alguém virando fantasminha. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Temos uma pessoa que não tá fantasma, vai virar, é urgente, preciso corrigir. Na internação, talvez, na internação eu preciso fazer 2 pacientes, que é química e língua estrangeira. Eu não queria fazer inglês. Eu fiz 15 questões de inglês no simulado de hoje e tava muito puxado. Gente do céu, que questões eram aquelas, sério? Sabe, coisinha muito específica da gramática em inglês. Já ler inglês já é muito difícil, vocês têm que entender isso. Já tá sendo complicado ler inglês, porque não é minha língua.
Eles vão lá e querem a gramática. Se perguntar gramática de português, eu não sei a língua que eu falo. Quem dirá a língua que eu não falo? Então, realmente, Nossa, eu não sei vocês, mas eu tenho muita preguiça de fazer língua estrangeira. Do Enem, até que eu vou bem. Querendo ou não, é um inglês um pouco mais simples, porque é isso que eles entregam no ensino médio. Na verdade, nem entregam o que cobram no Enem no ensino médio. Mas vamos relevar esse assunto. Mas é um pouco mais simples, não pede a gramática, mais interpretação. Então dá pra gente se virar ali. Porque querendo ou não, sempre o texto vai estar fazendo uma crítica a alguma coisa. Então a gente foca nisso e procura alternativa. Sempre dá certo. Mas os simulados tradicionais, gente, eu sou humilhada por inglês. Teve um simulado que eu fui muito bem, que eu comemorei. Mas daí eu fui ver que tava no nível fácil. Eu falei, tá bom então. Tá bom. Mas eu tento me esforçar bastante por inglês e eu vou tentar esse ano dar uma reforçada. Eu tô começando a entrar no universo mais inglês, tentar assistir mais coisas, aprender coisas em inglês, tipo edição de vídeo, procure inglês, algumas coisas assim. Porém, é muito desgastante, sabe? Parece que além de eu estar estudando pro vestibular, eu tenho a obrigação de ler e entender aquele inglês. No meu momento de descanso, eu acabo estudando, então eu não gosto muito de ficar me forçando tanto. Porém, eu preciso, é necessário, principalmente que né, passar também na faculdade, querer isso, né, eu saber inglês, porque muitas das coisas são em inglês. Então é um pouquinho complicado, a gente precisa se esforçar mesmo. Porém, enquanto isso, eu choro porque eu tenho que fazer questões de inglês. Ai, gente, eu preciso muito de indicações de vocês pra mim voltar a estudar inglês. Eu tava numa luta, nossa, tudo esforçada, nossa, depois começou a chegar assim, passou o vestibular, né? Porque antes do vestibular eu tava bem esforçada mesmo, tava tentando aprender melhor pra mim ir bem realmente no vestibular, por isso que eu tava tentando aprender. Só que depois passou assim, eu falei, nossa, eu quero descansar de tudo. Só que nesse descansar de tudo, acho que todo mundo sabe, né? Que pra aprender uma língua você tem que estar constantemente vendo ela, estando em contato com ela. Eu parei de ver tudo em inglês, qualquer coisa, eu descartei inglês da minha vida. E isso foi muito ruim, porque eu esqueci muita coisa. Não é esquecer, sabe? Você perde o ritmo, você que nem já tava entendendo algumas coisas e eu fiquei, nossa, o que é isso mesmo? Principalmente em questões. Questões é muito conteudista, principalmente os vestibulares tradicionais. Mas dessa prova, gente, é pior ainda. Deixa eu ver como que é o nome dela. Eu acho que é URGS que fala, eu não lembro como que fala, mas é UFRGS, eu acho que a pessoa fala URGS, não sei. Mas essa prova de inglês é horrível, gente do céu, que prova difícil. Pra mim, tá, gente? Eu tô aqui falando com uma pessoa que não sabe inglês. Talvez pra você que sabe inglês pode ser uma prova fácil, mas pra mim é horrível. Principalmente porque eles colocam muito troca isso por isso. Vai ter sentido? Ah, e se eu fizer isso por aquilo, vai fazer a mesma coisa? Não sei. Aqui, achei a questão. Verbo no precedente a preposição, presente progressivo. Qual a estrutura presente progressiva? Eu tipo, gente, oi? O quê? Nem se fosse em português eu sabia, quem dirá em inglês. Essas questões que eu tô falando pra vocês, que pra mim a gramática do português já é uma coisa difícil e quando cai em vestibular tradicional eu fico perdidinha praticamente em várias questões. Mas, em inglês, eu fico, gente, por que ele já é difícil? A pessoa saber o inglês pra conseguir responder a questão. Aí tem que saber a gramática do inglês? Que ensino médio que eles estão colocando na base? E aí, só uma dúvida. Porque eu tô falando pra vocês, tá complicado. Cada dia mais a vida do vestibulando tá complicada. Mas chega de conversar, né, e se embora e colocar as mãos na massa. Eu não sei se eu vou corrigir. Eu acho que eu vou corrigir questões, mas não vai ser em inglês, Deus me livre. Não quero fazer isso hoje. Eu tô pensando em fazer geografia e química, que eram questões assim que eu tenho mais facilidade, entre muitas aspas aí, porque são questões difíceis, mas mais facilidade e ter coragem pra corrigir. Mas biologia dessa prova que eu fiz estava impossível, tava uma prova muito difícil de biologia, tava muito específica. Sabe uma palavra que você fica, será que é isso mesmo? O resto da frase, sabe? Uma partezinha da frase você não tem certeza se tá certo, aí pode ser que toda a questão fique errada porque você não sabia se aquela partezinha estava certa. Então é um pouco complicado. E como eu não
tô muito a fim de aprender coisas novas hoje. Eu vou realmente dar uma revisada, né, em química e também em geografia. Aí, de acordo com isso, né, meio que enquanto eu faço isso, eu também vou fazendo questões. Então, eu preciso fazer a internação de química e de língua estrangeira, que eu preciso fazer mesmo. Eu acho que eu preciso fazer. Eu acho que elas viram fantasma amanhã. Não preciso fazer agora, gente. Cheguei a essa conclusão que eu não preciso fazer língua estrangeira. Mas então eu vou liberar as pessoas do meu pronto-socorro, que tá um pouquinho lotado. E senão amanhã sobra muita coisa pra mim fazer. E daí a ideia é que amanhã eu comece o dia fazendo língua estrangeira. Porque daí assim dá certo. Mas chega de papear e simbora colocar a mão na massa e fazer o nosso tarde render. Oi, aí, gente, chegou a hora de fazer a pausa, né, do meio do dia, que vocês sabem que eu sempre faço, e vou comer o meu balde gigantesco de pipoca, que eu adoro. Quem já é mais antigo no canal sabe o quanto eu sou viciada em pipoca. Gente, eu sou muito viciada em pipoca. E agora eu vou começar a caçar alguma coisa pra me assistir, porque eu já terminei todas as séries que eu já tinha começado, então estou aqui à procura de uma boa série. Aliás, se você tiver indicação de alguma série, pode ser qualquer categoria, eu assisto de tudo, pode deixar aí nos comentários, só deixa a categoria também, porque dependendo da categoria, tipo um terrorzinho, assim, eu vou ter um pouquinho de medo, mas podem deixar aí recomendações. Então, vou relaxar agora. Oi, gente, agora já são 6 horas praticamente e eu fiquei enrolando pra voltar. Vou falar bem a verdade aqui pra vocês, eu tava enrolando. Enrolei, mas vou voltar. E eu queria agora fazer mais um pouco de questões, talvez um pouco de um pouco de pronto-socorro. Acho que eu vou fazer ele, porque, como eu disse pra vocês, senão vai ficar muita coisa pra amanhã, porque daí tudo vai vencer amanhã. Que eu já fiz todo estrategicamente na semana passada pra vencer amanhã, pra mim ter esses dias mais livres. Então é bom eu correr atrás e deixar um pouco mais leve pra mim. Lembra que a gente tava falando sobre como lidar com a reprovação? Então, vim falar aqui a segunda fase, vamos dizer assim. A segunda fase que a gente tem que passar quando a gente é reprovado é analisar o que aconteceu. Você vê, será que foi falta de conteúdo? Foi falta de atenção? Você estava com alguma coisa emocional? Faltou você cuidar de alguma área da sua vida para você chegar melhor no Enem? Você não estava bem? Sabe, você analisar realmente o dia do Enem e toda a construção do seu último ano e analisar o que você acha que pode ter dado errado, o que você fez do último ano que deu errado. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, que fala exatamente sobre como fazer essa análise, porque realmente a gente vê cada detalhezinho é mais complicado, porém faz diferença pra gente ter um ano muito melhor, porque a gente vai saber onde a gente errou, onde a gente acertou e o que a gente tem que fazer pra melhorar. Então é muito importante que você passe por essa fase pós-reprovação, depois de você ter vivido todo o seu sentimento lá, você passar por esse momento vai ser muito crucial, porque você vai realmente focar no que tinha dado errado e você acha necessário você fazer nesse ano. Principalmente áreas, né, que a gente sempre tem uma área que a gente vai muito bem, outra que a gente não vai tão bem assim, é bem interessante a gente ver o que a gente tem que melhorar em cada detalhe. Então, uma recomendação é, além de passar pela fase emocional, passe pela fase da análise por conta da reprovação. O que aconteceu para você ser reprovado. Mas agora a gente precisa voltar a estudar. Precisamos fazer umas questões. Eu quero estudar mais ou menos mais por uns 30, 40 minutos. Dar-lhe um estudo mais ou menos de 5 horas, porque eu estudei hoje 4 horas e meia. E depois eu vou cozinhar alguma coisa para mim comer. E é isso, galera. Tô aqui com essa carinha de coragem. Acabadinha.
Oiê, galera, agora já são 7h11 da noite, continuei fazendo questões e rendeu muito, incrivelmente muito. Eu liberei 10 pacientes da sala do pronto-socorro, ou seja, 50 questões aí eu fiz agora em 1 hora. Realmente questões assim que eu precisava fazer, que precisava dar alta, só que eu me empolguei um pouco, não precisava de tanto assim fazer isso hoje, só que eu me empolguei e acabei deixando essa empolgação me levar, porque querendo ou não, eu só ia adiantar pra amanhã, né, no caso, que esses pacientes iam acabar vencendo amanhã. Então foi muito bom ter feito isso, porque adiantou a Samira do futuro. Então, de nada, Samira do futuro. E fiquei bem realizada com o dia de hoje, consegui fazer bastante coisa, não consegui corrigir o simulado, mas tá tudo bem, porque corrigir simulado pra mim é bem cansativo, então fazer isso mais hoje ainda tornaria algo muito puxado. E querendo ou não, eu rendi bastante, consegui fazer bastante questões e consegui fazer a quantidade de questões que eu mais ou menos queria. Foi um dia muito produtivo e eu tô muito feliz com o dia de hoje. Agora voltando ao assunto de como lidar com a reprovação, uma coisa que eu queria falar aqui pra fechar esse vídeo, que é persista. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, que você nunca vai chegar naquela nota, que você nunca vai conseguir fazer aqueles acertos, você pode se surpreender e não é pouco. Eu fui uma aluna que no começo eu acho que eu não acertava nem 25 questões na prova de linguagens, na prova de humanas, que são matérias mais fáceis, que cheguei a acertar menos de 15 questões em uma área. Então, querendo ou não, eu fui desse resultado para um resultado que eu consigo acertar 80% da prova, consigo fazer questões, muitas mais questões, consigo fazer uma correção muito bem feita em menos tempo. Então, coloque na cabeça de vocês que tudo é tempo. Às vezes você precisa de mais tempo para colocar aquilo, para você aprender aquilo. Se dê esse tempo, se permita aprender com calma, porque isso pode também fazer toda a diferença na sua aprovação. Se você ficar correndo contra o tempo, às vezes você vai ver matérias por cima, você vai saber tudo por cima e não vai ter aprofundamento necessário para fazer a prova. Então persista, mesmo que pareça impossível, que essa reprovação doeu tanto que você fala, é impossível eu chegar nessa nota, é impossível eu conseguir essa quantidade de questões. Sim, é possível, e eu mesma não acreditava que isso seria possível. Eu sempre duvidei do meu potencial, que eu realmente conseguiria fechar uma prova com mais de 80%, eu conseguiria fazer essa quantidade de acertos num vestibular tradicional. Então sim, é possível a gente conseguir fazer esse resultado, é possível a gente ter um bom desempenho, só que a gente precisa de tempo. Esse é meu 3º ano de cursinho, então não é fácil a gente começar de novo, recomeçar, porque já são 3 anos tentando passar na faculdade, e querendo ou não, cada reprovação me trouxe uma lição, cada ano me trouxe algo novo, cada ano me mostrou o que eu precisava. Então sim, parece impossível que a gente vá conseguir, parece impossível que isso tenha um propósito, mas sempre tem um propósito por trás. A gente sempre vai ter um motivo para continuar batalhando, um motivo para continuar estudando. Às vezes você tem alguma coisa ainda, algum conhecimento para adquirir, alguma habilidade para adquirir durante esse ano de preparação, para você chegar e se tornar um bom profissional lá no final. É sempre bom a gente pensar dessa forma, continuar com esse pensamento de sim, tem um motivo por trás de eu continuar aqui e não estar na faculdade. Pode sim ajudar a gente a continuar a motivação. Foi assim que eu lidei com a minha reprovação ano passado. Foi colocando um motivo por trás de eu estar ali ainda fazendo. E eu acho que talvez o motivo de eu ter ficado foi realmente ter criado coragem. Eu criei coragem de fazer muitas coisas do ano passado. Como criar o canal foi uma coisa que eu tinha um sonho desde quando eu era mais nova, em ter um canal no YouTube, em falar com pessoas, em ter uma comunidade que realmente falasse sobre estudos, que a gente conseguisse trocar ideias e trocar experiências, porque pra mim era muito importante ter essa relação e eu queria muito ter isso. Só que eu só fui ter coragem ano passado, eu só fui ter coragem em fazer isso ano passado, mas foi uma coisa que realmente teve um motivo por trás, sabe? Me fez ficar em casa, eu tive essa coragem. Talvez se eu estivesse na faculdade, eu não teria coragem de montar, de criar o canal. Às vezes a gente acha que a gente está ainda reprovando por falta de qualificação, por não ter habilidades, por não saber nada, por a gente não conseguir se matar, estudar, mas não ter algo palpável, né, pra gente colocar ali na balança e falar, eu reprovei por conta disso. Às vezes você realmente deu o seu máximo, você tentou aprender de todas as formas, aplicou o melhor método,
mas não era a hora, não foi o momento, não era aquele lugar que é pra você estar. Às vezes você tem que se descobrir nesse novo lugar, em novas oportunidades. Às vezes você tá se privando de ter uma oportunidade que talvez você nem saiba ainda que tenha. Então sim, sempre tem um propósito por trás. Então encarar ali com um pensamento, uma mentalidade mais positiva pode te ajudar a superar. Então persista. Mesmo que pareça difícil, persista, porque isso sim tem um propósito. E você vai saber lá no final, quando você passar na faculdade, que tudo fez valer a pena. Tudo aquilo valeu a pena. Todo o seu esforço, todo dia que você sentou, mesmo não querendo, você estudou. Todo dia que você foi lá fazer seu simulado, encarar um simulado que era mais difícil e você foi lá, acertou nem 50%, mas você se deu o máximo para fazer aquela prova e você aprendeu muito com ela porque você corrigiu, você fez cada detalhe e foi esses momentos, todos os momentos que você não desistiu do seu futuro, que você se esforçou, foi o momento que você assinou a sua matrícula. Foi esse momento que vai fazer esse momento chegar. Então persista, porque sim, é difícil, não é fácil a gente continuar. Estudar é um dos caminhos mais difíceis que eu acho que existem. Tem trabalhos aí muito difíceis, mas muita gente compara o estudo a um caminho muito mais fácil que trabalhar. E às vezes pode parecer que só que não. Cada realmente trabalho, o estudo também tem muito trabalho, muito emocional, tem uma bagagem gigantesca que nos traz junto, mas a gente vai se qualificar e se preparar para estar cada dia melhor, cada dia mais habilidoso, cada dia com mais potencial para passar no vestibular. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, ou só servido de entretenimento realmente, que possa ter te dado um sorriso seu. Eu espero que você possa recuperar pós-reprovação e espero muito que você esteja bem. E se você não estiver, tá tudo bem também e procure sempre ajuda. Um grande beijo, até o próximo vídeo e bons estudos. Tchau!